Salve, fiel torcida! Hoje é dia de se preparar para uma notícia bombástica que pode mudar completamente o nosso querido Esporte Clube Corinthians Paulista. Você já imaginou o Timão sob a batuta de uma gigante do setor automotivo? Pois é, a Jeep, essa marca que já conquistou corações nas estradas, está cogitando uma proposta milionária para comprar o nosso amado clube. Isso mesmo, uma proposta que pode ser um divisor de águas na história corintiana. Antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, porque as emoções aqui só estão começando. Mas antes de mergulharmos de cabeça nessa notícia, vamos lembrar um pouco da nossa rica história. O Corinthians não é apenas um clube de futebol, é uma instituição que carrega em seu DNA a luta e a superação de milhões de torcedores. Fundado em 1910, o Timão se tornou um símbolo de resistência e paixão, conquistando títulos e corações ao longo de mais de um século. Agora, imagine a chegada de uma gigante como a Jeep. O que isso poderia significar para nossa fiel? A Jeep, conhecida não somente por seus carros robustos e pela sua presença forte no Brasil, mas também por suas estratégias de marketing que, muitas vezes, têm ligação afetiva com o público, como a parceria com o time, decidiu dar um passo além. E o que isso representa? É possível que essa proposta não apenas reflita a força da marca, mas também uma nova era comercial para o Corinthians. Essa proposta não é apenas uma bomba no mercado esportivo, mas também um convite à reflexão sobre o que significa ser corintiano. Como a torcida reagiria a uma mudança tão drástica? É um momento que pode trazer tanto esperança quanto incertezas. Muitos torcedores podem se perguntar: vale a pena abrir mão da nossa identidade por uma proposta financeira vantajosa? Ou ainda, o que acontece com a alma do Timão se uma marca se tornar sua proprietária? São questões profundas que merecem nossa atenção. Ao longo deste vídeo, vamos explorar diferentes ângulos dessa negociação, o impacto tático no time, as implicações financeiras e como essa mudança pode reescrever a história do Corinthians. Então, prepare-se para o que vem a seguir, porque a conversa apenas começou, e a fiel merece entender a profundidade dessa história que se desenrola. Não perca a chance de compartilhar suas opiniões nos comentários, porque a voz da torcida é o que realmente importa. Contemplando a proposta da Jeep, não podemos deixar de analisar como isso poderia impactar diretamente a estrutura tática do nosso Corinthians. Um clube que já passou por diversas transformações e que, mesmo em tempos difíceis, mostrou sua garra e determinação em campo. Se a Jeep decidir realmente investir no Corinthians, o que nós, torcedores, podemos esperar em termos de desempenho e estratégia? Primeiro, vamos pensar nos investimentos que uma empresa desse porte poderia trazer. Estamos falando de recursos que podem ser direcionados para melhorias no elenco, infraestrutura e até mesmo em inovações tecnológicas dentro do clube. Imagine contratações de jogadores de alto nível, que poderiam levar o Timão a brigar novamente por títulos importantes. A Jeep, ao entrar na jogada, poderia oferecer não somente um suporte financeiro robusto, mas também uma gama de possibilidades que poderiam catapultar o time para um novo patamar. Entretanto, essa mudança não vem sem suas dificuldades. A história do futebol é repleta de exemplos de clubes que, ao serem comprados por empresas, acabaram perdendo sua essência. O Corinthians, conhecido por sua torcida apaixonada e por ser um clube do povo, enfrentaria o desafio de equilibrar a necessidade de modernização e investimento com a manutenção de sua identidade. Como isso se refletiria em campo? A pressão para resultados poderia aumentar, e a cobrança da torcida se tornaria ainda mais intensa. Além disso, temos que considerar o que essa movimentação significa no cenário do futebol brasileiro. Outros clubes já passaram por experiências semelhantes. O Palmeiras, por exemplo, com a sua parceria com a Crefisa, e o Flamengo, que também tem atraído investimentos pesados. A pergunta que fica é: será que o Corinthians também teria capacidade de se adaptar a essa nova realidade, ou, ao contrário, acabaria se perdendo em um mar de números e investimentos frios? É preciso lembrar que a paixão pelo futebol muitas vezes não se alinha com as decisões puramente financeiras. Nossa torcida é conhecida por sua lealdade, mas também por sua crítica afiada. Uma contratação errada, uma administração que não atenda às expectativas da fiel,
pode rapidamente se transformar em um verdadeiro drama. Portanto, a introdução da JIP poderia ser vista como uma oportunidade, mas também como um risco significativo. No entanto, essa situação traz consigo uma expectativa renovada. E você, torcedor, como vê essa possibilidade? O que você acha que a JIP poderia trazer como inovação ao nosso Corinthians? Deixe suas opiniões nos comentários, porque a voz da Fiel importa muito. Vamos agora falar sobre um aspecto que pode ser tão intrigante quanto a proposta em si, o valor financeiro dessa negociação. O que significa realmente uma proposta de compra do Corinthians por uma gigante como a JIP? E como isso reflete no futuro financeiro do clube e na sua posição no cenário econômico do futebol? Primeiro, é fundamental entender que o valor de um clube de futebol vai muito além dos jogadores e dos títulos. Envolve a marca, a torcida, o potencial de crescimento e as receitas que podem ser geradas a partir das diversas fontes de renda que um clube pode explorar. A JIP, ao considerar investir no Corinthians, está avaliando não somente o presente do clube, mas o seu futuro. Estamos falando de uma base de torcedores apaixonados, um estádio com capacidade para mais de 40 mil pessoas e um histórico que atrai patrocinadores. Agora, vamos imaginar o impacto que um investimento forte poderia ter no mercado de transferências. Com recursos adicionais, o Corinthians poderia não só reter seus principais talentos, mas também se posicionar como um dos clubes mais ativos nas janelas de transferências. É um cenário que poderia revitalizar nosso elenco e, com isso, a performance em campo, o que, por consequência, se traduz em mais vitórias e mais títulos, e, claro, mais alegria para a Fiel. Por outro lado, a proposta da JIP também levanta questões sobre a sustentabilidade financeira do clube. É um sinal de que, para se manter competitivo, o Corinthians precisa se reinventar. Em um mundo onde outros clubes estão se modernizando e atraindo novos investidores, a pressão para inovar é grande. Essa proposta poderia ser a solução que o Timão esperava para voltar a figurar entre os grandes do Brasil e do mundo? Ou seria apenas uma jogada arriscada que poderia, no futuro, comprometer nossa identidade? Agora, vamos dividir essa análise em duas partes para facilitar a compreensão. Primeiro, o valor financeiro. O que se especula é que a proposta da JIP gira em torno de cifras astronômicas que podem mudar o patamar do clube. Imagine só! Um investimento que poderia alcançar valores na casa das centenas de milhões. Isso não é apenas um número, é uma injeção de ânimo para o nosso Corinthians, que poderia se tornar um verdadeiro gigante no mercado. E o que isso significa para o futuro? Com um aporte financeiro desse porte, o Corinthians não só conseguiria melhorar sua infraestrutura, como também atrair jogadores de alto nível e, quem sabe, até mesmo investir em categorias de base. É um ciclo virtuoso que poderia levar o clube a um novo patamar, tanto em termos de competitividade quanto de receitas. Agora, vamos para a segunda parte, as implicações no mercado de transferências. Se o Corinthians conseguir fechar um acordo vantajoso, isso pode influenciar o cenário de outros clubes. O mercado de futebol é dinâmico e altamente competitivo. Outros times podem se mobilizar e buscar investimentos semelhantes, criando uma verdadeira revolução no futebol brasileiro. Imagine só, o Timão liderando essa mudança. E você, o que pensa sobre o impacto financeiro que essa negociação poderia ter? Você acredita que seria um bom momento para o Corinthians se reerguer no mercado, ou acha que a história do clube deve ser mantida longe das grandes corporações? Sua opinião é muito importante, então não deixe de comentar. Chegamos a um ponto crucial da nossa conversa, a importância histórica do Corinthians no futebol brasileiro e como a proposta da JIP pode moldar essa trajetória. O Corinthians é um clube que transcende o esporte, é uma instituição que faz parte da vida de milhões de brasileiros, sendo sinônimo de luta e superação. E agora, com essa proposta, surge a pergunta: qual será o legado que o Timão deixará para as próximas gerações? Ao longo da história, o Corinthians sempre esteve à frente, quebrando barreiras e conquistando títulos que fazem parte da memória coletiva do nosso povo. A conquista da Libertadores, por exemplo, foi um marco não só para o clube, mas para a torcida que sonhou por anos com esse momento. A história do Timão é repleta de glórias, mas também de dificuldades. Como essa relação pode ser afetada por uma compra corporativa?
Por um lado, a injeção de capital pode trazer a oportunidade de reescrever a história do clube. Mais recursos significam mais investimentos em talentos, infraestrutura e uma possível maior capacidade de competir em nível internacional. O que antes parecia um sonho distante poderia se transformar em realidade, o Corinthians lutando por títulos de peso no cenário global. Entretanto, é preciso refletir sobre o que significa ter uma gigante corporativa como a Jeep no comando. Poderíamos perder a essência do que é ser corintiano? Poderíamos nos ver transformados em uma marca, em vez de um clube que representa a paixão e a dedicação de sua torcida? O dilema entre modernização e preservação da identidade é um desafio que muitos clubes enfrentam, e o Timão não seria exceção. Os corintianos têm uma relação única com seu clube. Somos conhecidos por sermos apaixonados e críticos, sempre prontos para apoiar, mas também para questionar. Uma mudança tão significativa pode trazer à tona questões relevantes. Como garantir que o espírito corintiano continue vivo em um novo cenário? Como garantir que a voz da torcida ainda tenha peso nas decisões? A história do Corinthians é um testemunho de perseverança e superação. Se a Jeep decidir seguir em frente com a proposta, como isso afetará a narrativa que foi criada ao longo de mais de um século? O que será do legado que deixaremos para as futuras gerações de torcedores? Por fim, queremos saber a sua opinião, torcedor. O que você espera dessa nova fase do Corinthians? Acredita que uma gigante como a Jeep pode ser uma parceira que somará à nossa história, ou tem receios sobre o futuro do nosso timão? Comente e compartilhe sua visão. Agora, vamos fazer uma síntese de tudo o que discutimos até aqui e refletir sobre o futuro do Corinthians diante dessa proposta inesperada da Jeep. O que está em jogo? O que essa mudança pode significar para a identidade do clube e para a relação com sua torcida? A verdade é que estamos em um momento decisivo, e a fiel torcida merece estar informada e envolvida nessa discussão. A proposta da Jeep é, sem dúvida, um indicativo de que o Corinthians pode estar à beira de uma nova era. Um capítulo que pode ser recheado de oportunidades, com a possibilidade de grandes contratações, melhorias nas estruturas e um futuro mais brilhante em termos de conquistas. No entanto, é fundamental que essa transição não ocorra à custa da identidade corintiana, que é o que nos torna únicos. Por outro lado, a pressão por resultados pode aumentar consideravelmente. Os torcedores, como sempre, estarão de olho, exigindo que o timão mantenha sua essência, mesmo em meio a mudanças. É um equilíbrio delicado que precisa ser cuidadosamente gerido para que possamos avançar sem perder nossos valores fundamentais. Durante nossa conversa, muitos de vocês expressaram suas opiniões e sentimentos sobre essa proposta. Alguns estão empolgados com a possibilidade de investimentos que podem trazer novos talentos e um time mais forte. Outros, no entanto, demonstraram preocupação com a perda da essência corintiana e a influência que uma gigante automotiva pode ter nas decisões do clube. Essa diversidade de opiniões é o que torna a fiel torcida tão especial e apaixonada. A história do Corinthians é rica e emocionante, cheia de altos e baixos que formam a alma deste clube. O desafio agora é como garantir que essa nova fase traga prosperidade sem comprometer os princípios que sempre nos uniram. A paixão pela camisa sempre deve prevalecer, independentemente das circunstâncias. Estamos diante de um futuro incerto, mas cheio de potencial. Cada torcedor tem um papel vital nessa nova narrativa que está se formando. Você, fiel, tem a chance de contribuir e influenciar o caminho do seu time. O que você espera dessa negociação? O que o Corinthians representa para você? E como imagina que a chegada da Jeep poderia impactar essa relação? Sua voz é importante, então não hesite em deixar seus comentários. Ao encerrarmos essa análise, fica a pergunta no ar: o que realmente significa ser corintiano em um mundo onde o futebol está cada vez mais ligado a interesses corporativos? O que desejamos para o nosso futuro? Acompanhe o canal, inscreva-se e continue conosco nessa jornada de transformação e paixão. Vamos juntos, fiel, escrever mais um capítulo da história do nosso timão.